O coração do homem faz planos, mas é o Senhor quem firma os seus passos. Provérbios 16:9. Não começa humilhando o seu plano, começa dizendo a verdade sobre o coração humano. Você planejou porque se importava. Alguma coisa era importante o bastante para você arriscar, orar, construir e acreditar. Havia contas para pagar, pessoas para proteger, um futuro para administrar com responsabilidade e uma porta que, sinceramente, você acreditou que Deus tinha aberto. Por isso, antes de chamar o que aconteceu de fracasso, pare o suficiente para fazer uma pergunta mais profunda. E se o plano quebrou, mas os seus passos ainda estavam sendo firmados por Deus? Talvez a porta que se fechou diante de você não tenha sido o céu rejeitando a sua vida, mas o céu redirecionando o seu caminho. A rota que você perdeu não é necessariamente a mesma coisa que o destino para onde Deus ainda está conduzindo você. E talvez a palavra que você tem usado para definir esta fase seja pequena demais, final demais, cruel demais, humana demais para aquilo que Deus realmente está fazendo. Fracasso. Só essa palavra. Diga isso em silêncio, dentro da sua própria mente, e perceba o que acontece no seu corpo. Algo aperta? O peito pesa um pouco? Os ombros cedem? Uma antiga sensação volta antes mesmo que você consiga explicar o motivo? A maioria de nós carrega uma história complicada com essa palavra. Já nos disseram para fazer as pazes com ela. Dizem que pessoas bem-sucedidas fracassam mais rápido, fracassam melhor, transformam erro em dados e usam decepção como combustível. Parte disso ajuda, parte disso até é verdade. Mas por baixo de tudo, existe algo mais importante. O problema não está apenas na sua relação com a experiência que essa palavra descreve. O problema está na categoria onde essa palavra coloca a experiência. Porque quando você chama algo de fracasso, você não está apenas descrevendo o que aconteceu. Você começa a decidir o que aquilo significa. Começa a colocar uma sentença sobre o acontecimento, sobre o seu julgamento, sobre o seu futuro e, às vezes, sem perceber, sobre a forma como você entende Deus. Hoje, eu quero olhar para essa sentença, não com pressa, não de maneira barata, não com um otimismo raso, como se a perda não tivesse doído. Quero olhar com honestidade suficiente para admitir o custo e com fé suficiente para questionar se a palavra mais dolorosa que você tem usado é, de fato, a palavra certa. E preciso dizer isso desde o começo. Nem toda porta fechada deve ser explicada como mistério. Às vezes, um plano também pede exame. Talvez faltou conselho. Talvez houve pressa. Talvez havia um sinal que você não quis encarar. Isso não cancela a presença de Deus. Apenas impede que o consolo vire desculpa para não amadurecer. Porque talvez o plano não tenha funcionado, mas o Senhor ainda esteja firmando os seus passos. Você tinha um plano. Talvez fosse um negócio. Não um sonho vago, não uma ideia que você mencionou uma vez e depois esqueceu, mas algo que você carregou por meses ou anos. Algo que pesquisou, algo pelo qual orou, algo que você acreditou que poderia se tornar provisão para a sua casa, estabilidade para a sua família e confirmação de que o dom dentro de você não era imaginação. Você colocou dinheiro real nisso. Não dinheiro teórico, não uma quantia sem peso, dinheiro que representava sacrifício, compras adiadas, conforto postergado, conversas longas e coragem silenciosa. Você reorganizou sua vida ao redor desse plano. Disse a pessoas próximas que aquilo mudaria as coisas. Acreditou que criaria um pouco de respiro onde antes havia pressão. E não funcionou. Não de um jeito pequeno, daqueles que se resolvem com alguns ajustes. Foi de um jeito que fez você ficar em silêncio depois de conferir os números mais uma vez. Os clientes não vieram como você imaginou. O produto não foi recebido como você projetou.
A receita não chegou no prazo que você explicou às pessoas que confiaram em você. O parceiro não era exatamente quem parecia ser. O mercado mudou. A porta que parecia aberta ficou mais pesada cada vez que você tentou empurrá-la. Ou talvez não tenha sido um negócio. Talvez tenha sido uma decisão financeira. Um movimento feito com pouca margem, porque naquele momento parecia realmente responsável. Um investimento, um imóvel, um compromisso que deveria virar ativo e pouco a pouco se tornou um peso. Agora, a planilha não é só uma planilha. Ela virou pressão. Virou o rosto do seu cônjuge quando você tenta parecer calmo. Virou a pergunta que você evita porque ainda não sabe como responder. Talvez tenha sido uma mudança profissional. Você saiu de algo estável para algo promissor. Algumas pessoas chamaram isso de coragem, outras chamaram de fé. Você tentou acreditar nelas. Depois, aquilo que parecia prometer tanto não entregou o que prometia. O título era melhor que a realidade. A oportunidade veio com custos escondidos. A sala que você lutou para entrar se tornou a sala que drenou você. Qualquer que tenha sido a forma, houve um momento em que você precisou aceitar que aquilo que você pensou que aconteceria, não aconteceria. Esse momento tem uma textura difícil de explicar a quem nunca viveu isso. Não é apenas decepção. Decepção é quando algo que você esperava não chega. Isso é diferente. É quando uma história que você vinha contando sobre a própria vida precisa parar no meio da frase. Uma história sobre quem você é, outra sobre o que você estava construindo. Por baixo dela, a esperança de que sua família finalmente respiraria com um pouco menos de pressão. E em algum lugar no fundo, a crença silenciosa de que portas estavam começando a se abrir depois de anos de espera. Então a frase para. No silêncio entre a história antiga e a nova, a palavra aparece. Fracasso. No começo, ela parece descrever apenas o plano. O lançamento fracassou. A mudança não deu certo. O relacionamento acabou mal. A oportunidade falhou. Mas essa palavra raramente fica no lugar onde você a coloca. Ela se desloca. Sai do resultado e vai para a identidade. Começa a sussurrar que você é o tipo de pessoa cujos planos não funcionam. Alguém que interpreta mal as portas. Alguém que faz pessoas criarem esperança e depois as decepciona. O plano não funcionou. É uma frase. Eu sou alguém cujos planos não funcionam é outra completamente diferente. A maioria entende essa diferença na teoria. Defenderia isso numa conversa. Mas às 2 da manhã, quando você está olhando os mesmos números outra vez, tentando imaginar como explicar a situação a alguém que acreditou em você, essa diferença fica fina demais. A palavra derruba a distância entre o resultado e a sua identidade. A partir daí, tudo que vem depois é afetado. Carregar essa palavra tem um custo. O primeiro custo aparece na qualidade das suas decisões. Quando o fracasso se torna a moldura do que aconteceu, ele muda a maneira como você encara cada decisão futura. Você passa a se proteger mais, nem sempre porque a prudência é necessária, embora às vezes seja. Muitas vezes você recua porque já não confia plenamente no próprio julgamento. A última decisão importante não chegou onde você achou que chegaria. Então, a próxima recebe mais atraso, mais hesitação, mais frases cuidadosas, mais espera com aparência de discernimento por fora, mas com gosto de medo por dentro. A sabedoria que nasce da experiência e o medo que nasce de uma sentença podem parecer muito parecidos no início. Uma é dom, o outro é prisão. Por dentro, quase se confundem.
O resultado é que você começa a viver menor do que foi chamado para viver. Não porque o pequeno seja a sua missão, mas porque o pequeno parece mais seguro. A versão de você com visão, coragem e capacidade real começa a ser comprimida por um veredito que nunca deveria ter recebido tanta autoridade. O segundo custo é relacional. Quando outras pessoas foram afetadas, o peso fica mais complexo. Se seu cônjuge sentiu as consequências, se seus filhos perceberam a tensão, mesmo quando você tentou esconder, se um pai, uma mãe ou alguém que acreditou em você agora se preocupa em silêncio, se colegas, parceiros ou pessoas que confiaram na sua direção terminaram em um lugar mais difícil por causa de uma decisão sua. Esse tipo de peso mexe com a liderança. Faz você ficar mais cauteloso, mas nem sempre de uma forma santa. Ensina você a abaixar a voz quando uma nova oportunidade se aproxima. Torna mais difícil dizer, eu acredito que esta é a direção certa, mesmo quando algo dentro de você ainda reconhece o chamado para avançar. Por baixo da confiança que talvez você ainda consiga demonstrar, uma pergunta permanece. Será que eu sou a pessoa certa para receber essa confiança? Sem resposta, essa pergunta vira uma limitação que não tem nada a ver com a sua capacidade real. O terceiro custo é teológico. Quando um plano falha, principalmente um plano pelo qual você orou, quase sempre uma pergunta fica morando depois da queda. Uma pergunta desconfortável demais para muitos ambientes. Uma pergunta que parece quase acusatória e, ao mesmo tempo, se recusa a ir embora. Se Deus estava comigo, por que tudo desmoronou? Essa pergunta não permanece neutra. Quando não é encarada, ela se transforma em distância silenciosa. Talvez você não pare de crer. Talvez continue orando. Talvez use as palavras certas, mas algo muda. Você começa a levar a Deus apenas os pedidos administráveis e mantém os pedidos maiores a uma distância segura. Você se protege da vulnerabilidade de confiar nele outra vez com algo grande, porque da última vez que fez isso, o resultado confundiu você. Esse é o custo mais profundo da palavra fracasso. Não apenas o que ela diz sobre o que aconteceu, mas o que ela faz com a sua relação com aquele que estava presente quando aconteceu e que não mudou seus planos para você. Quando as pessoas carregam um plano que não deu certo, normalmente procuram uma de 3 saídas. A primeira saída é intensificar o mesmo esforço. A lógica parece simples. Se eu ajustar o que deu errado e me esforçar mais, posso desfazer o veredito. Posso provar, através de resultado, que aquilo não foi fracasso. Às vezes, isso é exatamente o certo. Algumas coisas não funcionam na primeira tentativa e frutificam na terceira. Persistência não é tolice. Perseverança não é fraqueza. Existem estações em que a atitude fiel é continuar construindo. Mas também existem momentos em que o plano não funcionou porque era a estrada errada. Empurrar com mais força na direção errada não muda o destino daquela estrada. Apenas leva você mais longe, mais rápido, com mais investimento e mais coisas a perder. Nesse ponto, aquilo que parece perseverança pode ter se tornado incapacidade de ouvir o que a estrada fechada está dizendo. A segunda saída é o recuo. Depois que um risco importante custa caro, a conclusão parece óbvia. Menor é mais seguro. Reduza a expectativa, diminua a exposição, pare de se colocar em lugares onde a perda é possível. Isso pode funcionar em um sentido estreito. Você talvez pare de perder de forma visível, talvez evite futuras vergonhas. Pode construir uma vida que parece estável, porque já não exige muito de você. Só que ela também impede ganhos. Mais do que isso, impede formação. A versão de você que Deus está formando talvez exija escala, exposição e confiança. Justamente as coisas que o recuo tenta evitar.
Uma vida protegida ainda pode se tornar uma vida não vivida. Você pode evitar a dor de cair e, mesmo assim, perder a pessoa que foi criado para se tornar. A terceira saída é o atalho teológico. Você decide que Deus não estava naquilo. Ao olhar para trás, conclui que a queda prova que você se adiantou. A porta fechada começa a aparecer evidência de que tudo aquilo não tinha autorização de Deus. Você passa a pensar que se tivesse sido mais paciente, mais sensível, mais espiritual, teria percebido antes de começar. Essa conclusão dá uma espécie de alívio, organiza a dor, oferece uma explicação limpa para uma história confusa. Mas, e se ela não for verdadeira? E se Deus esteve presente no plano que não funcionou? Presente quando você orou, perto quando decidiu, paciente enquanto você construía, ainda soberano quando a estrada se fechou. Talvez o desmoronamento não tenha sido prova da ausência dele no plano, mas evidência da direção dele através do plano. E se o que você viveu nunca foi o fim da estrada, mas uma curva nela? Um beco sem saída e um desvio podem parecer parecidos no momento, mas não são a mesma coisa. De onde você está, a diferença pode ser difícil de enxergar. Em ambos os casos, o avanço para. A direção em que você caminhava é interrompida. Você fica segurando um mapa que, de repente, precisa ser refeito. Um beco sem saída significa que o destino não está mais acessível. Um desvio significa que o destino ainda existe, mas a estrada mudou. A dificuldade é que, quando você está no ponto onde a estrada terminou, não consegue ver o que existe depois da curva. Tudo o que aparece é o que está diretamente à sua frente, um muro. E quando você está perto de mais de um muro, ele se parece exatamente com um fim. Muita gente chama esse muro de fracasso, mas talvez o muro seja uma curva. Da sua posição atual, ele pode parecer um futuro bloqueado. Nas mãos de Deus, pode ser uma mudança forçada de direção rumo a um lugar que a estrada original jamais conseguiria levar você. Nesse ponto, Provérbios 16:9 deixa de ser apenas um versículo bonito. Ele se torna um mapa para interpretar a vida. O coração faz planos. A Escritura não condena isso. Planejar não é inimigo da fé. A sabedoria planeja. O amor faz planos. A responsabilidade cria estrutura. Pais pensam no futuro porque filhos precisam de cobertura. Trabalhadores se preparam porque as contas chegam, quer as emoções estejam prontas ou não. Quem constrói calcula o custo, porque a visão precisa de uma estrutura forte o bastante para sustentá-la. Ainda assim, o Senhor firma os passos, não a fantasia, não o ego, e certamente não aquela versão do futuro que existe apenas porque você tem medo de entregar o controle. Os passos, o movimento real dentro de um terreno real. Os lugares onde seus pés pousam depois que o plano encontra a realidade. Então o plano e a rota não são a mesma coisa. Você tem uma responsabilidade no planejamento. Deus tem soberania sobre os passos. Quando seu plano não produz o que você esperava, isso não significa que Deus perdeu de vista o seu destino. Seu chamado não foi extraviado. O valor que ele vê em você não foi reduzido. O lugar onde a estrada fechou não é o lugar onde ele decidiu encerrar a sua história. Ele pode estar conduzindo você por uma estrada que você jamais escolheria. José não parecia posicionado quando foi traído, esquecido e confinado. Visto de fora, parecia que o sonho havia sido enterrado pela injustiça. No entanto, a própria estrada que parecia afastá-lo da promessa se tornou o caminho que o colocou no lugar de onde, um dia, provisão fluiria para muitos. Esther não caminhou por uma rota simples de favor. Sua vida carregou deslocamento, pressão, risco e o peso de permanecer onde o silêncio teria sido mais fácil. Ainda assim, aquilo que parecia vulnerabilidade se tornou posicionamento.
O que parecia uma posição frágil se tornou uma porta de preservação. Nenhuma dessas histórias diminui a realidade da dor. Nenhuma transforma desvios em enfeites. As duas, juntas, nos alertam para não julgar a estrada cedo demais. O plano não funcionou. Mesmo assim, o Senhor está firmando os passos. A estrada fechou. O destino não desapareceu. Aquilo que você chamou de fracasso, talvez Deus esteja chamando de posicionamento. A perda que você lamentou pode ser uma mudança de lugar que você ainda não conseguiu entender. Até o atraso pode ser proteção contra uma porta que tiraria mais de você do que entregaria. Aqui, entrega precisa se tornar mais do que uma palavra religiosa. Uma imagem hebraica frequentemente ligada a entregar o caminho ao Senhor é galau. A ideia é rolar algo para longe, transferir um peso para outro. Não é jogar no vazio, não é fingir que não importa. É rolar o fardo para aquele que é forte o suficiente para carregar o que sua alma nunca foi desenhada para sustentar sozinha. Deixe essa imagem assentar por um momento. A palavra fracasso tem peso. Um plano desmoronado carrega peso. Dinheiro que não voltou pode pressionar o peito. Uma porta fechada pode fazer o futuro parecer menor por um tempo. O olhar de alguém que você ama pode ficar com você por mais tempo do que qualquer planilha. E talvez o pior de tudo, o medo secreto de ter entendido Deus errado, pode se tornar quase pesado demais para carregar. Você não foi criado para carregar esse veredito inteiro como identidade. Galau não significa deixar de se importar, significa rolar o peso do controle para o Senhor. Em vez de pedir que Deus apenas assine o plano depois de você já ter escrito a história, você permite que Ele escreva a estrada que você não conseguia ver. Pedir que Deus aprove sua rota não é a mesma coisa que confiar que Deus firme seus passos. Uma postura mantém você no controle e convida Deus a decorar sua decisão. A outra permite que Ele seja o provedor. Dos recursos, sim, mas também da direção, do tempo, da correção, da proteção e das portas que a sua ansiedade jamais conseguiria forçar. O seu vocabulário é uma declaração teológica. Chamar o que aconteceu de fracasso pode dizer mais do que você pretende. Dentro dessa palavra, existe a suposição de que seu plano, seu tempo, sua interpretação e o resultado visível são as autoridades finais sobre aquilo que a sua vida está se tornando. Se o Senhor firma os seus passos, o resultado visível não é o intérprete final. Uma estrada fechada não é a história inteira. O muro diante de você pode não ser um teto, pode ser uma curva. Por isso, mantenha a fé junto com a lucidez. Nem toda decisão foi sábia, nenhuma perda deve ser romantizada. Às vezes, planos desabam porque conselhos foram ignorados. A dor pode revelar pressa, orgulho, imaturidade ou sinais que a ansiedade não quis enxergar. Uma porta fechada pode, em certos casos, ser correção. Discernimento honesto importa. O consolo de Deus não elimina a responsabilidade. Ele sustenta você enquanto a verdade faz o seu trabalho. Ainda assim, até a correção pode se tornar um passo que Deus usa. Uma curva dura pode se transformar em misericórdia. Mesmo uma estrada que você não deveria ter tomado pode virar o lugar onde o orgulho é quebrado, a sabedoria é formada, a oração volta a ser real e o próximo passo fica mais limpo do que o anterior. Quando você agiu em boa fé e o resultado ainda assim não correspondeu ao plano, talvez fracasso nunca tenha sido a palavra certa. Uma palavra melhor é desvio. Desvio não é negação. Ele se recusa a fingir que a perda não doeu. O custo continua real. Ninguém está pedindo que você sorria diante do muro. Desvio apenas se recusa a chamar esse muro de fim da história. O destino pode continuar vivo, mesmo quando a rota precisou morrer. A linguagem determina as perguntas que você faz. Fracasso pergunta: o que eu fiz de errado? Onde eu falhei?
Porque acreditei que isso daria certo. Como faço para nunca mais passar por essa vergonha? Essas perguntas podem ter lugar, mas se elas se tornam as únicas perguntas, mantém você parado diante dos escombros. Um desvio pergunta de outro jeito. Outro. Para onde isso está me levando? O que se tornou possível porque a estrada original fechou? Que porta apareceu somente depois que a primeira se fechou? O que Deus está afirmando nestes passos que eu não planejei? Essas perguntas não negam a dor. Elas dão direção à dor. A primeira prática é simples. Renomeie, não em público, jamais como atuação. Não renomeie para parecer espiritual diante dos outros. Comece na conversa privada que você tem consigo mesmo. Pare de chamar de fracasso. Chame de desvio. Isso não nega que a estrada fechou. Apenas se recusa a colocar a experiência numa categoria que entrega a última palavra ao desespero. Debaixo da categoria fracasso, você olha para trás e repete a mesma análise. Fica perto da queda, tentando entendê-la o bastante para garantir que nunca mais se sentirá tão exposto. Na categoria desvio, seus olhos começam a se mover para frente. Uma pergunta diferente surge. Para onde essa nova estrada está indo? O que existe depois da curva que eu não conseguia ver na rota que planejei? Que alinhamento pode estar acontecendo por baixo da decepção? O Senhor firma os seus passos. Ele nem sempre os explica. Talvez você não receba uma explicação completa sobre o motivo dessa estrada ter fechado. Algumas perguntas podem permanecer sem resposta por mais tempo do que você gostaria. Mas sem resposta não significa abandonado. Confuso não significa amaldiçoado. Atrasado não significa negado. O plano não teve a palavra final. A rota mudou. E o Senhor continua firmando os seus passos. Se você precisa de uma frase para levantar como um memorial sobre esta fase, que seja esta: eu não vou chamar de fracasso aquilo que Deus está usando como desvio. Deixe essa frase confrontar o antigo veredito toda vez que ele voltar. Depois, amanhã, não tente resolver a vida inteira. Dê um passo fiel, que pertença à nova estrada. Faça a ligação. Reveja os números com honestidade. Peça perdão se for necessário. Busque conselho antes de decidir de novo. Abra o documento. Envie a mensagem. Ou simplesmente ore, sem fingir que está tudo bem. Um desvio não exige que você enxergue todo o mapa hoje. Ele pede apenas que você dê o próximo passo sem mentir para si mesmo. Não comece pelo que piorou, pelo que foi perdido ou pela dor óbvia. Você já conhece essas coisas. Faça uma pergunta melhor. O que mudou? Todo desvio muda alguma coisa. Geralmente, a localização muda primeiro. Você está em salas onde não teria entrado, tendo conversas que não teria tido, percebendo coisas que antes passava rápido demais para enxergar. Depois, a capacidade muda. A pressão ensinou coisas que o conforto não conseguiria ensinar. Alguns medos ainda fazem barulho, mas já não parecem finais. Você começa a enxergar onde o orgulho era frágil, onde a confiança era apenas teoria, onde a paz dependia demais dos resultados. A direção também muda. Às vezes, isso acontece em silêncio, quase de forma invisível. Muitas das curvas mais importantes de uma vida não parecem importantes quando acontecem. Parecem inconvenientes, decepcionantes, mal colocadas no tempo. Só depois você percebe que o desvio salvou você de uma versão de sucesso que esvaziaria a sua alma. Olhe com honestidade para o plano que não funcionou e pergunte o que mudou, o que se tornou possível que antes não era, o que ficou claro depois de ter permanecido escondido. Quais relacionamentos se fortaleceram? Que ilusões caíram? Que tipo de oração nasceu em você que o conforto jamais teria produzido? Isso não é exercício para forçar um lado positivo. Um lado positivo é pequeno demais.
Estamos falando de providência, não de decoração ao redor da dor, mas do governo misterioso de Deus dentro de estradas que você não escolheria. A terceira prática é rolar o peso. Galau. Pegue a sentença, a vergonha, a necessidade de se explicar, a pressão de provar que o plano não foi desperdiçado e role tudo em direção ao Senhor. Não apenas uma vez, como se entrega fosse um momento dramático que nunca precisasse se repetir. Quando os números assustarem você, role de novo. Se alguém perguntar como as coisas estão e você não souber até onde deve ser honesto, entregue outra vez. Quando a palavra antiga voltar tentando renomear você, solte novamente. Senhor, eu rolo o peso do controle para ti. Coloco em tuas mãos a necessidade de entender tudo. Até o medo de ser visto como fracasso, eu entrego a ti. Minha casa, meu trabalho, minha provisão e meu próximo passo pertencem ao teu cuidado. Isso não é passividade, é adoração. A alma se recusa a brincar de provedora diante do provedor. Alguém que ouve isto carregou por tempo demais o peso de um plano que desmoronou. Fracasso já teve tempo suficiente para se acomodar na história que você conta sobre si mesmo. A esta altura, talvez pareça a palavra mais honesta que esperança, mais realista que desvio, mais alinhada com as evidências diante dos seus olhos. Mas evidência nem sempre é interpretação. Uma porta fechada é evidência de que uma rota terminou. Não é prova de que Deus terminou de escrever. Provisão atrasada pode mostrar que o tempo foi mais difícil do que você esperava. Não prova que o provedor esqueceu o seu endereço. Um plano quebrado mostra que o seu mapa não era final. Não decide que seus passos perderam sentido. O Deus que vê o fim desde o começo não está confuso com o que aconteceu ao seu plano. A curva não o surpreendeu. A visão dele sobre você não diminuiu quando a estrada fechou. Sua família, seu chamado, seu trabalho, seu futuro e sua formação não foram abandonados no ponto onde você perdeu clareza. Ele ainda está firmando os seus passos. Até aqueles que não pareceram bem-sucedidos. Inclusive os passos que levaram você a lugares onde nunca pretendeu chegar. Até este, o lugar onde você está agora, incerto, humilhado, cansado e ainda assim não abandonado. Você não está em um beco sem saída. Isto é um desvio. E esse desvio está levando você a algum lugar. Pai, há pessoas carregando o peso de um plano que não funcionou. Elas tentaram ser fortes, tentaram explicar. Algumas continuaram funcionando enquanto um veredito silencioso se formava por dentro. Outras chamaram isso de fracasso, por tanto tempo que já não sabem imaginar outra palavra. Muitas se sentiram envergonhadas diante da família. Ao olhar para dinheiro, trabalho, portas fechadas e provisão atrasada, perguntaram se o Senhor ainda as estava guiando. Para algumas, a última grande oração deixou tanta confusão que elas começaram a orar menor. Encontra essas pessoas aí, sem respostas rasas, sem explicações apressadas. Encontra-as com tua presença e com a tua verdade. Muda a categoria dentro delas. Onde ouviram fracasso, permite que desvio volte a parecer possível. No lugar onde viram rejeição, desperta a possibilidade de redirecionamento. Quando o peso inteiro do controle estiver esmagando a alma, ensina esse coração a rolar o peso para ti. Ensina Galau no lugar mais profundo, não como conceito, mas como entrega. Recebe a vergonha, toma o medo, sustenta as perguntas sem resposta, levanta a pressão de precisarem provar quem são. Tu és o provedor. Onde houver necessidade de provisão, provê o que o dinheiro sozinho não pode garantir. No barulho da confusão, dá sabedoria que firma o próximo passo. Abre as portas que devem se abrir e dá paz para os fechamentos santos que protegem aquilo que ainda não conseguimos ver.
provedor de resultados e também provedor de passos. Traz alinhamento onde tudo parece espalhado. Envia sustento onde a alma foi esvaziada. Dá direção onde a estrada ficou confusa. Coloca coragem para dar o próximo passo fiel, sem exigir enxergar a rota inteira. Se o desvio for mais longo do que queriam, dá graça para a estrada. Quando a resposta for mais lenta do que esperavam, dá paciência que não se transforme em desespero. Se a porta continuar fechada por razões que ainda não entendem, mantenha o coração aberto para as portas que o Senhor está preparando em lugares que ainda não foram vistos. Que parem de pedir que o Senhor apenas assine o plano que elas já escreveram. Ensina-as a confiar em Ti como aquele que escreve o caminho. O Senhor não perdeu o rumo desta história. A pessoa parada na curva não foi abandonada. Até aqui, Tu continuas firmando os passos. Amém. Isto não é fracasso, é um desvio. E o Senhor continua firmando os seus passos. Leve isso com você.